Se você já esteve em 2023 e digitou na pesquisa do Google tempestade solar, com certeza encontrou centenas de vídeos relacionando esse tema com a grande queda na rede mundial de computadores, a internet. Diversos conteúdos alegavam que 2024 seria o ano marcado por diversas tempestades solares que derrubariam toda a internet do planeta por semanas e até meses. E a partir daí, todas as teorias mais malucas de como seria o mundo sem internet começaram a surgir. Enfim, material de sobra para quem curte uma conspiração. Mas a galera tava tão preocupada em se salvar tecnologicamente que esqueceram de fazer uma pergunta simples. E para os seres vivos? E eu incluo seres humanos nisso. Quais seriam os impactos de um evento desse? Nesse vídeo eu vou te mostrar um lado dessas teorias que pode te preocupar muito mais do que a falta da internet. Afinal, sem internet você ainda se mantém vivo. Pelo menos alguns, né? Qual é a relação entre tempestades solares e o surgimento de pandemias? Mas antes de entrar nessa viagem conspiratória, já deixa seu like, se inscreve e compartilha muito esse e outros conteúdos aqui do canal. Então, bora pro vídeo! Vamos do começo. Para a gente entender onde a biologia entra em tudo isso, a gente precisa entender um pouquinho de física. Se você analisar a Terra quanto ao seu campo magnético, vai perceber que, por ela ser um bloco único, o seu movimento gera linhas que saem do polo norte e se ligam no polo sul, formando padrões bem claros de linhas magnéticas. E são exatamente essas linhas que guiam instrumentos de localização, como bússolas, por exemplo. Elas não mudam porque o corpo da Terra não muda, mas se você analisar a mesma coisa no Sol, vai perceber que essas linhas são uma bagunça por lá. Isso porque o Sol não é um monobloco. Ele possui eixos de movimentação diferentes no seu próprio corpo. E isso tem uma explicação bem simples. O Sol é uma estrela e não um planeta. E essa é uma característica bem comum de estrelas. Com o tempo e o movimento descoordenado desses eixos, essas linhas até então bagunçadas acabam se encontrando e formando emaranhados. Esses emaranhados magnéticos aumentam a atividade do local e impedem que o calor se dissipe. Em outras palavras, elas criam manchas solares que se comportam como bombas prestes a explodir. Essas manchas, quando atingem picos de energia, explodem e liberam uma quantidade enorme de partículas como prótons e elétrons, por exemplo. Essa nuvem enorme de partículas viajando pelo espaço, quando passa pela Terra, pode danificar satélites que controlam a internet, que até são preparados para o contato com esse tipo de energia, mas não na magnitude que eles estão falando que vai acontecer em 2024. Mas para nossa sorte, especialistas dizem que para a internet não tem risco, já que essa nuvem demora uns 3 dias para chegar na Terra, e isso é tempo suficiente para reposicionar os satélites, que são manobráveis, e tirar eles da linha de contato. Tanto que essas tempestades sempre aconteceram e você nunca nem ficou sabendo delas, que dirá ter ficado sem internet por causa delas. Mas ainda falando do Sol, ele trabalha em ciclos de 11 anos, e essa parte não é teoria, é ciência comprovada e monitorada, onde ocorrem o que os especialistas chamam de mínimas e máximas solares. As mínimas representam períodos com menor quantidade de manchas, menor atividade solar e, consequentemente, menor risco de tempestades. Já as máximas representam exatamente o contrário: muitas manchas, muita atividade e muitas explosões. Segundo órgãos competentes que monitoram o Sol 24 horas por dia, 2024 vai ser um ano de máxima solar com muitas explosões. E pra gente e pros demais seres vivos, as máximas também são ruins, mas o que preocupa de verdade são as mínimas. Isso porque quanto mais partículas chegam à Terra vindas dessas explosões, mais o nosso campo magnético fica carregado, e o nosso escudo protetor contra coisas que vêm de fora fica mais forte. Satélites ficam quase que do lado de fora desse escudo, por isso o medo da queda da internet. Tá, mas voltando para biologia, porque eu já falei muito de física para um canal de biologia, o que essas mínimas têm a ver com a gente? Com menos partículas, o nosso escudo fica mais fraco e a Terra fica mais desprotegida e mais exposta. Mais raios cósmicos, como o raio-x, ou partículas, como os prótons e elétrons, conseguem entrar com mais facilidade. Os prótons não são necessariamente um problema porque eles não afetam nossas estruturas. E os raios-x acabam sendo absorvidos em camadas mais baixas da nossa atmosfera, antes que consigam tocar em grande quantidade coisas na superfície. Mas para muitos cientistas, os grãos de poeira cósmica é que realmente preocupam. E é aí
daí que surgem as teorias das pandemias. Ao longo da história, diversas pandemias coincidiram com picos de mínimas ou máximas solares. E como a gente sabe disso? Ué, é uma questão de matemática. Se nós sabemos que os ciclos são de 11 anos e a gente sabe quando foram os últimos ciclos, é só voltar no calendário e ir marcando onde esses ciclos se completavam. Inclusive, foi assim que 2024 entrou para essa conta. Ao voltar no tempo, cientistas perceberam que pandemias importantes como a de varíola, a de cólera e a peste negra tiveram seu surgimento em anos onde esses ciclos se cumpriram, e os picos estavam nos seus pontos mais altos ou mais baixos, sendo eles mínimas ou máximas. A partir daí, diversos estudiosos passaram a focar seus esforços na tentativa de comprovar essa relação e mostrar que a culpa das pandemias vinha, na verdade, de fora da Terra. Em 2017, o Wickramasinghe publicou um artigo na Journal of Astrobiology and Outreach, uma revista da área e chefiada pela Cambridge Journals, da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. E esse artigo chamava Mínimos de Ciclo de Manchas Solares e Pandemia, um caso de vigilância no momento. Nesse artigo, ele e seus colaboradores levantaram a hipótese de que os ciclos solares aumentavam a chance da entrada de patógenos na Terra e alteravam os que já estavam aqui. Ainda na mesma revista, só que em 2016, Ou e colaboradores publicaram um artigo que ligava uma mínima solar ao surgimento de surtos de gripe e ebola. E o artigo chamava atenção para dois pontos importantes: as coincidências dos surtos de doenças virais com fenômenos de manchas solares e a possível influência delas na alteração da composição genética dos vírus, o que possivelmente era um motivo dos surtos. Mas do ponto de vista biológico, isso é realmente possível? O pior que sim, mas em partes. Quando o artigo de 2017 dizia que aumentavam as chances de entrada de patógenos na Terra, carregados por grãos de poeira espacial, o que na verdade ele queria dizer é que esses patógenos não eram da Terra. Em outras palavras, ele abria margem para a panspermia cósmica, que é uma teoria que afirma que as primeiras formas de vida muito simples, como bactérias muito primitivas, chegaram na Terra trazidas por poeiras espaciais, pedaços de meteoro ou até meteoros inteiros que caíram na Terra. Ou seja, formas de vida que não se criaram na Terra, chegaram aqui e a partir daí evoluíram. E essa não é uma teoria que é muito aceita por todo mundo na comunidade científica, mas a parte da mudança de características de vírus e bactérias, os principais causadores das grandes epidemias que assolaram o mundo ao longo da história, pode sim ser verdade. Isso porque, com a alteração do magnetismo da Terra e a diminuição da efetividade no nosso escudo natural, a quantidade de raios cósmicos de todos os tipos e outras partículas que conseguem atingir a superfície da Terra aumentam muito. A olho nu, a gente não consegue perceber muito esses danos, mas quem sofre realmente com isso são os famosos DNA e RNA. Em alguns seres, como vírus e bactérias, o DNA ou RNA, que são os materiais genéticos, são mais frágeis e mais suscetíveis a danos, as famosas mutações. E mutações são acontecimentos totalmente aleatórios. Elas acontecem o tempo todo nesses seres, mas a maior parte delas não confere grandes poderes a eles. Na verdade, a maioria delas nem muda nada. O problema é que de tanto rodar a roleta da sorte, uma hora alguma delas acaba dando para eles um upgrade em alguma característica importante, como capacidade de reprodução, capacidade de transmissão, proteção contra anticorpos e outras que podem tornar esses micro-organismos ainda mais perigosos pra gente. O SARS-CoV é um exemplo. Quanto mais um vírus circula, mais ele se reproduz e maior é a chance do surgimento de mutações. Esse vírus vivia se modificando, mas por que a gente só ficou sabendo daquelas que chamavam alfa, beta, gama, delta? Porque em meio a tantas mutações foram justamente essas que deram poderes especiais a eles. E as outras não mudaram nada. Com mais entrada de raios e partículas cósmicas, o bombardeio ao material genético desses carinhas aumenta e, consequentemente, a chance de mutações. Com mais mutações acontecendo ao mesmo tempo, aumentam também as chances de algumas delas serem benéficas para eles. E na maioria das vezes, o que é bom para eles acaba sendo ruim para nós. Ah, Pido, mas se isso realmente acontecesse, de 11 em 11 anos, a gente ia ter que ter uma pandemia diferente. Por mutações se tratarem de fenômenos aleatórios, sempre que ocorre uma mínima ou uma máxima solar, as mutações aumentam em quantidade, mas isso não quer dizer que obrigatoriamente elas tenham que aumentar em qualidade. Como eu disse antes, tudo se resume a uma grande roleta da sorte, e não necessariamente de 11 em 11 anos um superpoder tem que surgir, mas quando eles surgem, coincidência ou não, são nesses anos que eles acabam
acabam acontecendo. Mas de qualquer forma, 2024 já tá aí, e só nos resta esperar para saber se tudo isso não passa de uma infeliz coincidência ou se realmente é uma teoria que vai se confirmar na prática. E nesse caso, ficar sem internet vai ser o menor dos nossos problemas. Afinal, o único vírus que circula por ela é o de computador, e esse não pega na gente. E se você já tá vendo esse vídeo em 2025, 26 ou quem sabe num futuro maior ainda, espero de verdade que você olhe pra trás e diga: o Pido era muito louco quando resolveu fazer esse vídeo. Mas será que eu tava mesmo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí nos comentários o que vocês acham de tudo isso, se realmente faz sentido pra vocês, e a gente se vê no próximo. Até lá!